gente escolheu uma série que é o The English Game, que saiu na Netflix, né, deve ter um pouco mais de um mês, um pouco menos de um mês, não lembro muito bem. E chamamos o nosso companheiro de Central 3, faz o podcast Central Cine Brasil, conversa muito sobre produção audiovisual brasileira, internacional, principalmente independente, e é o nosso brother Paulo Júnior. Então a ideia da live hoje, do nosso podcast com vídeo de hoje, é fazer esse debate com dois blocos. Primeiro, discutir em termos cinematográficos, se é que é assim esse o termo, Paulo vai me corrigir se for o caso. E, no segundo ponto, né, abordar as questões históricas que foram colocadas ali no The English Game. Paulo Júnior, se sinta à vontade para começar toda a sua aula sobre cinema com futebol e também sobre futebol, que a gente sabe que você manja muito e produz vários conteúdos lá na nossa Central 3. Inclusive, quero que você já faça a propaganda do seu último, mais recente projeto inventado aí, que você fica com a sua belíssima voz falando sobre futebol e literatura. Que rasgação, hein, Léo? Eu já vou deixar para o final. Mas eu separei umas coisas aqui, acho que a coisa que mais me dá vontade de debater ao assistir a série, e depois a gente vai para nossas impressões mais pessoais, é falar um pouco sobre filmar futebol, né? Salvando raras exceções, a impressão que eu tenho é que nunca o fanático por futebol sai totalmente satisfeito de um filme ou de uma série ficcional de futebol. O Eric Rocha, diretor, filho do homem mesmo, diretor de Campo de Jogo, que é um dos grandes documentários recentes que trata do futebol. Claro que a gente está falando de um documentário, mas eu acho que a fala dele ajuda um pouco a começar a pensar nisso. Perguntado sobre por que ele acha que tem tão pouco futebol no cinema de ficção no Brasil, a resposta do Eric Rocha foi: a televisão transmite o jogo de forma quase robótica, milhares de câmeras e efeitos controlam o jogo de uma forma racional. Você vê o jogo com um propósito de entender e ver quem ganhou. No meu filme Campo de Jogo, a ideia é usar o cinema como dimensão estética e épica do futebol. Então, um exemplo é o Eric pensando que para o cinema conseguir dialogar com o futebol, ele precisa romper com o que a gente está acostumado a assistir na televisão. O Sérgio Rodrigues, escritor, autor de O Drible, né, um livraço que passa muito bem pelo futebol, perguntado sobre por que ele achava que tinha tão pouco futebol na ficção, seja na literatura quanto no cinema, ele respondeu o seguinte: o esporte tem uma lógica muito fechada, ele é uma narrativa pronta, o jogo começa, se desenvolve e tem um resultado. Reabrir esse jogo para contar outra história é um negócio que não é muito simples. Então, o Sérgio já vem por um caminho de que o jogo fala por si só e é difícil mexer nessa história. E uma terceira fala que eu queria trazer é do Ives Rosenfeld, diretor de Aspirantes. E o Aspirantes tem sido reconhecido como um ótimo filme no sentido de retratar o futebol. Inclusive, a crítica da Folha de São Paulo, o título é exatamente esse: filme alcança cenas impressionantes e impressionistas de futebol. E aí, perguntando para o Ives o que ele fez para conseguir ter um raro filme elogiado no ponto de vista do futebol, ele respondeu o seguinte: a gente percebeu que quando a câmera entrava no campo, a gente era tirado do que a gente está acostumado, porque a gente é muito habituado com a filmagem de futebol na TV. Então eu adotei um dogma: não vou entrar nas linhas do gramado. Então, só para comentar esse começo, ele já vai no oposto do que diz o Eric. E aí ele conta que as referências para ele foram Canal 100 e aquele filme bastante conhecido do Zidane, Retrato de um Século, para chegar no meu primeiro ponto, que eu acho que é legal de pensar no The English Game, que é essa coisa de filmar o jogo, que é o tempo morto do futebol, né? O futebol, ele não é apaixonante pelos melhores momentos, né? Ele tem uma narrativa que é um jogo longo, são 90 minutos, às vezes fica muito tempo sem acontecer nada muito marcante, e acho que muitas vezes o diretor, na hora de filmar, ele fica pensando nessa cena de impacto. Isso é uma coisa, aí já dando a minha opinião, isso é uma coisa que me incomodou um pouco no The English Game. Não me surpreendeu que o primeiro episódio de English Game tem bastante bola, e no segundo e no terceiro já tem menos. Já acolhe mais quem gosta de um drama. E aí o rapaz podia ser um pianista, um boxeador, enfim.
o drama funciona. Quem já assistiu o English Game percebeu, os chutes são tudo no meio do gol. Assim, e a vontade de reproduzir um jogo, ela não pode ser maior do que como aquilo funciona. Isso me fez pensar que vários filmes de crianças funcionam muito melhor. Eu queria dizer aí pro amigo que estava pensando em não ver a série, que pode ver, cara, porque eu fui, talvez diferente dos colegas aqui, sem nenhuma expectativa, né? Porque, não sei, eu acho que essas séries que têm saído, elas têm me lembrado muito uma questão meio de telenovela, e sem desmerecer em nada a telenovela, né? Acho que elas contam histórias com diferentes tramas, são muitos exemplos de séries novas que têm saído, às vezes com uma aura de grande produção cinematográfica e de fato tem uma enorme produção por trás de cada série dessa, mas com o velho formato de folhetim, né? Diferentes tramas acontecendo, diferentes personagens. Então eu acho que eu fui com essa expectativa, menos do que com a expectativa de ver futebol. O futebol mais como um pano de fundo. E acho que eu gostei mais que os colegas, a gente estava conversando aqui antes, não estou apenas dialogando com o que o Paulo falou agora, mas acho que eu curti porque o futebol, de fato, é um pano de fundo para uma série que debate diversas coisas, né, e diversos temas atuais. E a série traz a questão fundamental dessa coisa do amadorismo e do profissionalismo na gênese do futebol, essa coisa de um futebol popular e um futebol mais exclusivo e aristocrático, né? E a partir desse conflito é que muitas coisas saem nessa série. E eu fiquei surpreso e aprendi, repito, porque é uma série que passa na década de 1870, né? E eu, de fato, não sabia, talvez por ignorância minha, de falta de leitura minha, mas não sabia que esse era um debate tão atual na Inglaterra. A gente está falando de 40 anos antes desse tema, desse debate chegar mais forte, ou dessa problemática, desse conflito real chegar ao Brasil, né? Assim, propriamente do futebol, daí eu vou listar algumas imprecisões históricas, né? Primeiro que dão a entender que o Old Etonians era a equipe mais predominante, né, ali do começo da FA Cup. Sendo que, ao contrário do que é dito na série, eles só tinham ganhado a FA Cup na temporada 78-79 e depois repetiram a dose em 81-82. Então não tinha aquela hegemonia como fica aparente, né? O time dominante ali nos primeiros anos da competição entre clubes mais antiga do mundo era o Wanderers, né? E também o Old Etonians não é uma das 11 escolas fundadoras, esse time em específico, o Old Etonians, não é uma das 11 escolas que unificaram as regras do jogo lá em 1863, né? Uma coisa que fica também, acaba sendo uma nota de rodapé só, eu acho que não aprofundaram bastante essa questão, é que o Lord Kinnaird era escocês também, né? Inclusive, ele defendeu a seleção escocesa no segundo amistoso entre países, né, contra a Inglaterra, em 1973. O mais grave, assim, que em relação à passagem do tempo, né, dá a entender que logo depois que o Old Etonians ganha a FA Cup, o Blackburn já surge, né, como essa equipe que vai desafiar, né, os clubes da aristocracia, mas isso só vai acontecer mais ali para meados da década de 1880, né? Antes de passar para Paulo de novo, para ele pegar o que vocês comentaram e complementar, só alguns recadinhos, né? Teve um palhaço aqui que brincou na live, fez um comentário dizendo que era Matias tá fazendo uma live com Cartolouco, Guga Chakra e Baco Exu do Blues. Eu diria eu diria que é Pedro Caruso, Cartolouco, Guga Chakra e Baco Exu do Blues. Eu acrescentaria só que, enfim, ela carrega para mim o problema da atual geração das séries do streaming mesmo, que é um roteiro meio viciado mesmo, né? Uma coisa um pouco arrastada, enfim,
não se decide o número de episódios pela história que você quer contar, né? Se decide por outros motivos, por um tempo de duração de um produto na plataforma. Isso, evidentemente, às vezes tem o seu ônus, né? E se tivesse que colocar o principal, acho que a principal discussão mais campo que isso traz é essa relação entre o futebol inglês e o futebol de passe escocês, né? Não sou um especialista aqui da história dos esquemas táticos, nem sei exatamente os termos que são usados para essa referida época, mas esse contraste, né, entre o futebol inglês e um futebol escocês, né, quando o personagem quer propor uma nova forma de jogar, eu acho que é a coisa, na minha opinião, a coisa mais rica que tem na série, enquanto conteúdo. Entender que sempre existiu uma discussão sobre forma de jogar futebol. Isso não é nem um pouco novo, né? Acho que isso é muito bom, ao mesmo tempo que é o tipo de coisa, né? Por isso que eu estou sempre nesses dois lados. É o tipo de coisa que me dá uma certa decepção de não se aprofundar mais. Não me interessava, por exemplo, saber o desenvolvimento dos padrões táticos da época, o que estava sendo inovado. Não, eu não tinha interesse nisso na série. Eu realmente me interessava em ver alguns pontos que foram colocados com todas as dificuldades que existiam na série. E assim, também não sou nenhum especialista no tema de cinema, etc. Então não saberia fazer uma análise como vocês estão fazendo. Eu achei muito interessante a colocação dos três. Mas do ponto de vista da abordagem, de aspectos históricos fundamentais para se perceber aquele contexto ali, eu achei muito bom, né? Com todas as dificuldades. Eu visualizei pelo menos 6 tipos de conflitos bem próprios do contexto, que foram colocados de forma bem interessante, em que pese a velocidade que isso foi colocado, né? Porque é uma série apressada. É muito curioso como é uma série de 6 episódios, as coisas vão passando muito rápido, parece que há uma necessidade de fazer tudo o mais rápido possível e não deixa, inclusive, um indicativo para uma segunda temporada. Primeiro ponto, a relação aristocratas e operários, né? O conflito óbvio de classe que está ali, eu achei muito bem colocado. A segunda, a relação amadorismo e profissionalismo, e não só amadorismo do ponto de vista dos aristocratas, mas também certa parcela dessa classe operária que está ali demonstrada, ele também, né, entra nesse dilema de forma bem interessante. E aí isso entra no terceiro tipo de conflito que eu visualizo, que é aqueles pagos e aqueles não pagos, né? Aqueles que estão sendo remunerados, que chegam em fábricas, são trazidos de outras fábricas para a cidade onde está aquele clube. E eles são vistos de forma diferenciada, porque eles recebem para jogar, enquanto outros não recebem. É o caso do protagonista, né, quando está no Downey ainda. O quarto ponto que eu achei interessante, apesar de também ser muito rápido, é um certo dilema moral, né, principalmente que fica mais evidente entre Fergus e o pai, né, como para o pai era desonroso ser um jogador de futebol pago. Né. Os outros 2 pontos, óbvio, a questão de gênero, está colocado o papel da mulher naquele período histórico, né, naquele momento, né, totalmente subalterna, violentada, abandonada, principalmente a mulher da classe trabalhadora. Isso eu achei bem interessante, como não parecia que tinha motivo para isso aparecer nessa série, e isso aparece. E por fim, o conflito que eu acho fundamental para entender o próprio futebol brasileiro, né? Que era o conflito, digamos, a rivalidade entre os capitalistas de Londres, né, da capital, e do norte inglês, né, das cidades como Manchester e Liverpool, por exemplo, que a gente tem mais notícia hoje. E esse é o elemento central para perceber depois 2 pontos históricos indispensáveis. Né? A English Football League, em 1888, quando se cria uma regulamentação da profissionalização para conter os valores dos salários. Né? Se expandiu tanto a indústria do futebol, estavam se pagando tanto pelos jogadores, eles cobravam tanto para se deslocar de clube para clube, que a Inglaterra ela regulamenta os tetos salariais dos jogadores. Né? Então, se tivesse uma segunda temporada, possivelmente isso seria alcançado, né? E seria o ponto mais importante, que eu acho que a série levanta essa bola. Um ponto que eu achei que faltou desenvolver também, que deu ali um gancho muito bom, que foi durante a greve propriamente, né, que depois já acaba desenvolvendo para os distúrbios ali na tecelagem, né,
é que eu acho que faltou também colocar em perspectiva uma visão clássica do operariado de ver o futebol, né, como um elemento de alienação dos trabalhadores, principalmente quando eles estão mobilizados, né? Que só para contextualizar na série, né? Tipo, na véspera de um jogo importante pela Copa da Inglaterra, o time lá da usina estava enfrentando uma greve e os jogadores não estavam se apresentando para jogar por conta disso, né? E o próprio Fergus, que é esse elemento exógeno ali, a cidade e a indústria, propunha que eles tinham que jogar de qualquer forma, claro, porque no caso ele era um pé de obra, não uma mão de obra, né? Tem uma coisa que é fundamental do Na Bancada, que está nessa série, e que obviamente não complexifica, obviamente não avança muito, mas é colocar a questão de classe dentro do futebol, né? E do futebol como reflexo, e também que reflete questões sociais e políticas todo o tempo, né? O Na Bancada existe por causa disso. Tudo que a gente faz com essa perspectiva de torcedor e de arquibancada debatendo questões desse jogo de mão dupla, né? O futebol refletindo e também se refletindo na sociedade. E isso eu achei bastante interessante, né? Acho que faltam produtos cinematográficos, produtos audiovisuais que coloquem o futebol dessa maneira, né? Comparei, por exemplo, o Old Etonians com os clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro e o Blackburn, ou os outros clubes operários, ao que seria o Bangu, né? E estava falando como a classe gerencial da fábrica, da Companhia Progresso Industrial do Brasil, que é a empresa que impulsionou e criou o Bangu Athletic Club, era formada por ingleses, né? Inclusive, eles viviam em uma vila específica que o nome era Vila Inglesa, alguma coisa do tipo, né? Então, não só eles ajudaram a trazer a prática, né, a difundir a prática do futebol, desse Football Association, já com essas regras que estavam lá colocadas na Inglaterra, para o Brasil, como eles trouxeram também a prática de fundar clubes de operários ligados a alguma determinada empresa, como essa prática que a gente falou aqui agora, essa técnica, né, de apaziguar os conflitos dentro das empresas, de envolver os seus operários em práticas culturais, etc. Citei um trabalho que está na descrição do vídeo, que era de Ney Santos, que ele traz a comparação entre o Bangu e o Andaraí, né? E ele faz a distinção entre o que é clube da fábrica e o que é clube de fábrica. Eu acho importante porque provavelmente isso também existia na Inglaterra e não ficou desenhado. Talvez foi um dos pontos que eu senti falta da série, né? Dentre os conflitos que eu listei, que eu achei interessantes, foram bem colocados. Que eram clubes, claro, de trabalhadores, mas fundados por operários. De uma forma ou de outra, fundados por operários. Que é a distinção que Ney Santos faz do Bangu para o Andaraí. O Bangu tinha no seu estatuto que o seu presidente honorário tinha que ser o gerente da fábrica, né? Então era um clube da fábrica. O Andaraí não. O Andaraí ele era uma associação, claro, com interferência indireta, com uma relação de patronato dos donos da fábrica Cruzeiro, mas o Andaraí Athletic Club ele não era da fábrica do Cruzeiro, a fábrica Cruzeiro, né? Então, assim, existiam diferentes formas de você perceber esse futebol operário surgindo. A questão racial aparece também muito forte nesse contexto que o Irlan está falando. Essa questão das fábricas certamente tem a ver com a importação do futebol da Inglaterra, com a influência que a Inglaterra tinha aqui em termos econômicos e também nos costumes, ou seja, com a própria inserção do futebol a partir dessa influência. Mas a partir desse momento histórico, a gente está falando da década de 10, década de 20, aparece também a questão racial muito forte, né? E aí sim, o Irlan citou o Clube de Regatas Vasco da Gama, que surge, era um clube de remo, e que surge a partir de 1915, forma o seu setor de futebol, já com um clube, um time formado com uma diversidade do que a gente tinha nas ruas do Rio de Janeiro, né? Uma diversidade de classe e racial. Os primeiros times do Vasco, as primeiras fotos de times do Vasco, se não me engano, são de 1916, e você já vê, naquele momento, um perfil, digamos, mestiço
dos jogadores, né? Jogadores negros, jogadores brancos, jogadores pardos e de diferentes classes sociais. Bom, é isso. Todo mundo dá um tchauzinho pra tela. Vamos encerrar porque tá ficando tarde. Gustavo quer assistir Big Brother. E até a próxima. Ó, Olha a hora. Força, Babu! vai, Babu! Babu! Você vai sobreviver, Babu.